tudo bem com você? Eu espero que sim. Desejo que a paz de Cristo esteja com você em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco da vitória sobre as dívidas. Isso mesmo, vitória sobre as dívidas. Antes de começar de fato, quero deixar com você a dica do dia. E a dica é a seguinte: ore ao Senhor, pedindo discernimento espiritual sobre alguma área da sua vida que precisa de ajuste. Consagre mais uma vez o seu lar ao Senhor, a sua casa ao Senhor, a sua família. O texto sugestivo de leitura ele está em Romanos, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 14. Você pode ler depois na íntegra toda essa passagem. Agora eu vou compartilhar somente o versículo 8, que diz assim: Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. A recente pandemia causada pelo coronavírus, ela trouxe uma crise financeira no mundo que o assola até os dias de hoje, imprescindível. Muitas pessoas elas interromperam suas atividades ou tiveram que se adaptar, não só pessoas como empresas. As empresas principalmente reduzindo números de empregados. Nós estamos vivendo então uma crise sem precedentes, que impacta todos os setores da economia, em menor ou em maior escala. Assim, muitas pessoas têm sofrido com dívidas e compromissos assumidos para além de suas capacidades financeiras. E, infelizmente, muitos filhos de Deus, muitos cristãos, têm enfrentado essa situação também. Em um contexto como este, é importante reconhecer que Deus ele tem um propósito de nos abençoar e suprir as nossas carências básicas. O Evangelho de Mateus vai dizer no seu capítulo 6, dos versículos 30 a 31, o seguinte: Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Mas importante é diferenciar entre desejos e carências. O que Deus, na verdade, promete nesse texto que lemos é suprir as nossas carências, ou seja, as nossas necessidades, não os nossos desejos. Timóteo 6, do verso 6 ao 10, vai nos dizer isso. Quando insistimos em suprir os nossos desejos sem buscar de Deus sabedoria, geralmente nos envolvemos em dívidas. Vou falar sobre dívidas um pouco. O que é dívida? Dívida é tudo aquilo que inclui dinheiro, serviços ou mercadorias que devemos a outras pessoas e que, principalmente, esteja com o pagamento atrasado. Por exemplo, se você comprou uma geladeira em 10 prestações, mas você está em dia com o pagamento da geladeira, isso não se considera uma dívida. Considera-se um compromisso que você tem de pagamento, que você assumiu com a loja de eletrodoméstico. No entanto, se chegou o dia de pagar a prestação e você não fez, então você passa a ser um devedor. E segundo o texto que nós iniciamos o vídeo de hoje, as dívidas elas violam as escrituras. Romanos 13, 8 é o versículo que nós lemos no começo. Muitas pessoas, para se livrar de uma dívida, elas cometem alguns erros. Elas tomam emprestado junto a bancos com juros altos
ou até mesmo com amigos e parentes. O empréstimo ele é um recurso muito perigoso, pois tomar emprestado é correr à frente de Deus e negar a si mesmo e a oportunidade de aprender lições que Ele, Deus, quer nos ensinar. Quando nós tomamos emprestado, nós estamos de fato limitando a ação de Deus de nos suprir por fontes inesperadas, negando a Ele a oportunidade de nos abençoar. Agora quero falar sobre o empréstimo. Sobre o empréstimo é importante notar também que ele traz um tipo de escravidão à vida da pessoa. Quem toma emprestado, ele acaba virando um escravo do outro. Provérbios 22, verso 7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Por isso é importante que você tome muito cuidado antes de tomar algo emprestado, dinheiro ou outra coisa. Mas sobre o emprestar também quero te falar o que a Bíblia diz. A palavra de Deus ensina que nunca devemos emprestar coisas não essenciais, mas devemos doar para carências básicas, carências essenciais. Provérbios 19, 17 diz que quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Então, emprestar para coisas essenciais. Por também devemos evitar servirmos de fiadores aos outros, pois essa pode ser uma armadilha que poderá trazer grandes prejuízos a nós e à nossa família. Depois você leia Provérbios 6, de 1 a 5. Agora quero falar também sobre o consumismo. Outro grande obstáculo aos propósitos de Deus para a nossa vida financeira chama-se consumismo. Pessoas consumistas são aquelas pessoas que gastam boa parte dos seus recursos com bens ou serviços e, em geral, não são essenciais, são supérfluos. Essas pessoas elas tentam, na verdade, suprir carências afetivas adquirindo produtos que simbolizam prazer, felicidade, sucesso, difundidos pelo meio de comunicação em massa, televisão, rádio e hoje principalmente internet. A atitude consumista de muitos cristãos tem inclusive prejudicado a obra de Deus no mundo, uma vez que pessoas endividadas não podem contribuir, por exemplo, com suas ofertas para o sustento de obras missionárias. O que então podemos fazer para vencer aos apelos do consumismo, que é muito forte, que é intenso? Bem, tem algumas coisas que nós podemos fazer. Por exemplo, antes de comprar um item, faça a si mesmo algumas perguntas muito importantes, tais como: realmente necessito desse produto? Ele realmente faz o que eu preciso ou o que diz fazer? Será que o uso desse item justificaria eu fazer essa compra? Estou comprando isso mais pela minha necessidade real ou só por vontade? Estou pagando nesse item mais do que comprasse em outra loja? Alguém já disse certa vez, e faz sentido e razão, que o rico não é quem ganha muito, mas quem gasta menos do que ganha. Esse é o rico. Muitas pessoas estão endividadas porque não têm observado esse importante princípio: gastar menos do que ganha. Isso não quer dizer que você não deva ser mesquinho ou pão duro com as pessoas. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a virtude da generosidade. Provérbios 11, verso 24, vai dizer que há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza.
quero compartilhar alguns passos para sua independência financeira. Primeiro, pague as suas contas em dia para não viver sob pressão. 1 Timóteo 6, 8 vai nos orientar sobre isso. Isso inclui a fatura do cartão de crédito também, não só a Agluz, que deve ser quitada integralmente e não parcialmente, sob pena de você ter que pagar juros exorbitantes, muitas vezes de mais de 15%. Livre-se por completo de dívidas. Faça disso sua prioridade. Descontinue o uso de cartões de crédito até que você consiga pagar o valor total e saiba lidar com ele. Evite maquinações para ficar rico rapidamente, que é o que tem se prometido muito na internet. Provérbios 13, 11 vai nos dizer sobre isso. Então, revista tentação de jogos de azar. Evite. Mantenha seus negócios na prioridade correta. Estabeleça o dízimo como um lembrete semanal de que tudo pertence a Deus. Evite tomar empréstimo de dinheiro para itens que depreciam rapidamente, como, por exemplo, alguns móveis, viagens, eletrônicos e alguns outros. Sempre busque o melhor preço e tente comprar sempre à vista. Pechinche bastante, como já dizem as pessoas mais antigas. Provérbios capítulo 20, verso 14. Amém, meu querido? Eu espero que essas informações possam de verdade te ajudar. Nós vamos agora para o Eu Decido. E se você quiser, fale comigo assim. Eu decido ser vitorioso na vida financeira. Vamos orar agora? Se você quiser, feche os seus olhos e fale com Deus. Deus de paz e amor, bendito seja teu santo nome, Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo possa nos ajudar a ser mais organizados financeiramente, conseguir controlar melhor aquilo que ganhamos e deixamos tantas vezes o consumismo tomar conta da nossa vida e tirar tudo que ganhamos com o trabalho. Pai, ajude agora essas pessoas que estão me ouvindo a sair desta situação que talvez se encontram nesse momento, financeiramente ruim. Pai, nós oramos gratos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e mais uma vez até o nosso próximo encontro.